Esperar um pouquinho o pessoal ter um tempinho para entrar. Começamos um pouquinho atrasado. Vamos dar uma esperadinha para ver se as pessoas vão chegando. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos ver aqui. Horário do nosso encontro. Vamos ver. Eu acho que está ao vivo. Acho que está ao vivo. Está ao vivo, sim. Está ao vivo. Vamos ver no outro. Se está ao vivo. Vamos ver aqui. Está. Está ao vivo, sim. É isso, gente. Então tá, vamos lá. Deu tudo certo, tá? Na próxima live não vai ter mais essa esse expediente de testar se está aparecendo ou não. Então vamos lá. Hoje o nosso tema, o nosso assunto, tá? É uma coisa que as pessoas perguntam muito, falam muito, e é uma coisa realmente bem complexa, assim, né? E não é tão fácil de se entender e até de se aceitar. Diz respeito à genética e saúde mental. O que que é a genética? O que que é a hereditariedade? Tá? O que que é a transmissão, né, de características, né, de semelhanças e coisas do tipo assim, como que essas coisas podem ser transmitidas, né, de pai para filho, de avô para neto, de bisavô para bisneto e assim por diante. Né? Hoje, gente, essa questão da genética, ela é extremamente importante, tá? Ela é extremamente importante, principalmente no tocante aos assuntos da área da saúde mental, tá? Hoje é sabido que todas as patologias psíquicas, todas as patologias emocionais, mentais, tá? Elas têm uma parte, né, que se dá por transmissão genética, né? Nós, por exemplo, quando temos um deprimido na família, se a gente for pesquisar, tem vários deprimidos na família, né? Quando temos um esquizofrênico na família, nós vamos pesquisar, existem ao longo dos anos alguns casos de esquizofrenia na família, né? Normalmente, quando se tem casos de transtorno de ansiedade, né, vai se pesquisar, é muito comum que quase que a totalidade da família, ou pelo menos um grande número de pessoas, são ansiosas, né? E por aí, e daí para frente. É claro, né? É uma coisa que fica meio complicada, né? Porque tem a parte genética e tem a parte congênita, tá? A parte genética é aquela que é herdada. Entendam isso. A parte genética é aquela que é herdada. A parte congênita é aquela que nasce com a própria pessoa. É como se fosse a impressão digital dela. Então, toda patologia, né, emocional tem, né,
esses dois vieses, assim, né? No mínimo, porque as patologias emocionais, vamos defini-las assim para que vocês entendam bem, né? Elas são fruto, né, de fatores bio, psico, sociais e espirituais. É bobagem querer se negar esse tipo de coisa, né? É muito comum que vocês leiam, que vocês vejam, que vocês escutem, né, profissionais dizerem isso, né? Que as patologias, né, que as doenças mentais, né, que os problemas emocionais, né, são de origem, de ordem biopsicossocial. Eles são de ordem biopsicossocial espiritual. Mas hoje nós estamos falando uma hora, a gente pode falar no resto. E devemos falar no resto. Se vocês tiverem curiosidade, mandem suas dúvidas. Mas assim, ó, hoje nós vamos nos deter nesse bio, tá? Que é a parte biológica que inclui a parte genética. Tá? A parte biológica inclui a parte genética e a parte congênita. Hoje nós vamos nos deter, embora a gente vá fazer referências a várias coisas da área congênita, nós vamos nos deter, né, na parte genética. Tá? Gente, eu estava tomando um cafezinho antes da live, eu vou tomar mais um golinho. O que acontece? A, as patologias psíquicas, tá? Vocês devem perceber por que determinadas pessoas, ao enfrentarem determinadas dificuldades, reagem de uma maneira, outras reagem de outras. Por que numa família, às vezes com 3, 4, 5 filhos, né, que tiveram mais ou menos a mesma criação, por que um é deprimido, um é ansioso e outro é padrão, normal, né? Nem ansioso, nem deprimido. Tem um humor, como se diz, eurotímico. Né? Por que isso? Tá? Primeiro, entra a genética. Segundo, entra a congeneticidade. Tá? Certamente, as pessoas que ao longo de sua vida, né, demonstram, né, uma fragilidade frente a determinadas situações, né, ou seja, frente a determinadas situações de estresse, a pessoa reage de uma maneira mais sensível, mais frágil, né, podendo adoecer frente a isso. Tá? Ela reage dessa maneira, e por que outra pessoa que foi criada no mesmo meio, que é irmão, irmã, né, com a mesma criação, mais ou menos a mesma idade, tá? Por que a outra eventualmente reage de uma maneira totalmente diferente? Tá? Primeiro, né, tem a transmissão, a parte genética, cada um herdou, embora tenham o mesmo pai, mesma mãe, mesmo avô, mesma avó, né? Cada um herdou, né, no seu complexo genético, né? Cada um herdou características diferentes uma da outra. Tá? Embora a genética dentro da mesma família, dos irmãos, tenha um padrão, as pessoas são diferentes geneticamente. Tá? Irmãos são diferentes. Tá? Mesmo gêmeos. Tá? Além disso, né, cada pessoa nasce com a sua configuração pessoal, que nós chamamos da parte congênita. Tá? Então, essas duas coisas diferenciam e até determinam, frente a uma ou outra situação, quem vai adoecer
e quem não vai adoecer. Quem vai adoecer mais facilmente e quem vai ter mais dificuldade ou mais resistência a adoecer. Tá? Então, gente, é importante vocês saberem disso. Por quê? Tá? Porque quando nós nos referimos na área de saúde mental à cura, tá? É uma palavra meio ingrata na saúde mental. Tá? Por que é ingrata assim? Porque quando a gente fala em cura, a gente fala em resolver o problema. Tá? Em resolver praticamente 100% do problema. Tá? Por que em se tratando de saúde mental, essa resolução de mais ou menos 100% do problema, tá? Por que ela não acontece? Tá? Porque por mais que a gente trate, por mais que a gente resolva, na genética e na congeneticidade, nós não temos acesso. Pelo menos não até o momento. Pelo menos não por enquanto. Tá? Então, por melhor que a pessoa fique após um tratamento, o máximo que ela pode atingir, tá? É ela melhorar até aquele ponto que ela fica bem, mas a fragilidade genética vai continuar a mesma. Essa nós não temos como mudar, tá? Assim como a característica congênita também vai continuar a mesma. É a impressão digital da pessoa. Nós não temos como mudá-la, tá? Aonde que os tratamentos podem interferir nesse quesito? Aonde que os tratamentos podem interferir no tocante a essas coisas? Tá? É que quando nós tratamos de um paciente, tá? Além de tratar da patologia, além de tratar da bioquímica, além de tratar da parte neuropsíquica através da estimulação magnética transcraniana, na parte de psicoterapia, nós vamos buscar que esse paciente obtenha mais autoconhecimento, que ele se perceba melhor, que ele se conheça melhor, que ele aceite e lide melhor com características que são suas e muitas delas são imutáveis. Tá? Essas características, por exemplo, que dizem respeito à genética, elas vão ser sempre as mesmas. As características que são resultantes da congeneticidade vão ser sempre as mesmas. Então, essas características, quando elas não são legais, quando elas não são boas, né? Quando elas nos deixam mais frágeis, nós temos que aprender a lidar melhor com elas. Vamos dar um exemplo mais simples. Na área da saúde mental isso é meio complicado, tá? Então eu vou dar um exemplo na saúde física que vocês vão entender melhor assim como é que a coisa funciona, tá? Por exemplo, se uma pessoa nasce, tem na família vários casos de hiperglicemia e de diabetes, tá? E a pessoa nasce com uma predisposição a fazer diabetes, tá? Mas antes de fazer diabetes, ela faz um quadro de, primeiro, um quadro de hiperglicemia, né? Um distúrbio, né? Ou seja, a glicemia, a glicose dela em jejum ou a curva glicêmica vão estar constantemente alteradas, né? E muitas vezes, mesmo que ela faça
uma dieta mais ou menos, né? Essa alteração não acaba, tá? E isso clinicamente, né, já sugere que tem um fator genético atuando. Tá? É óbvio que o profissional vai fazer a pesquisa, vai fazer a anamnese dele, né, através das entrevistas, das consultas, né, e vai acabar identificando, né, qual é, não exatamente o grau de transmissão genética que essa pessoa carrega, mas vai perceber, por exemplo, olha, a minha avó era diabética, meu avô tinha hiperglicemia, meu pai, né? Dependendo do histórico familiar, né, vai ser possível o profissional saber, né, se essa carga genética é muito grande. Ele pode não saber exatamente, mas ele sabe se é muito grande, se é uma carga mediana ou se é uma carga genética pequena. Tá? Com isto, tá? Ele vai dar o tratamento, em primeiro lugar, a coisa dos sintomas, né? Vai tratar os sintomas, né? E vai orientar a pessoa para que ela lide com esse seu problema. Por quê? Porque como na genética o endocrinologista, no caso, não vai conseguir mexer, né? O que ele vai fazer? Ele vai ter que orientar a pessoa para que a pessoa aprenda a levar a sua vida de uma maneira mais adequada, de forma que esses sintomas venham a prejudicá-la menos ou até venham a não prejudicá-la. Tá? Então é totalmente possível que a pessoa tenha uma herança genética ruim para determinada coisa, certo? Mas que através da mudança de hábitos, da mudança de comportamento, né, de uma reformulação de vida, né, que essa pessoa lide de forma adequada com essa fragilidade, com essa herança genética e nunca venha a ter incômodo por causa desta herança. Entenderam? Então vamos lá. Se a pessoa herdou, tá, uma predisposição a fazer diabetes, tá? Mas se ela evitar carboidratos, zero açúcar, principalmente esse açúcar branco refinado, tá? Evitar carboidratos, principalmente os carboidratos de absorção lenta, tá? Fizer uma dieta adequada, fizer a atividade física, pode ser que ela inclusive fique longe, a não ser que ela tenha um outro problema físico, orgânico qualquer, problema de pâncreas, alguma coisa assim. Se não, talvez, né, ela possa ficar livre, inclusive de medicações via oral e não chegar nem perto de ter que tomar insulina, certo? A nível de saúde mental é a mesma coisa, né? A nível de saúde mental é a mesma coisa, né? Vamos dar exemplos assim, vamos lá, tá? Numa família que tenha um histórico ruim, né, de alcoolismo, é de bom tom, né, que o filho desse casal que tem um histórico já de alcoolismo, pode ser inclusive entre o casal, pode ser os pais de um, de outro, né, os avós e assim por diante, né, é de bom tom, né, que essa família, desde cedo, eduque seu filho, né, orientando, explicando, né, procurando fazer as coisas de uma maneira racional, de uma maneira harmônica. Não é proibir, porque não vai adiantar, tá? Mas é fazer a coisa de uma maneira que a criança desde cedo entenda que para ela
no momento certo, no momento certo, no momento que ela começar a ter contato, né, com as festas, com os amigos, com a bagunça, com a diversão, né, que no momento que ela começar a ter contato com a bebida, com outras drogas, que especificamente no caso dela é perigoso que ela inclusive experimente. Por que, gente? Eu estou dando esse exemplo assim, tá? Porque para vocês terem uma ideia, por exemplo, se a pessoa herda uma predisposição razoável para desenvolver alcoolismo, tá? Se ela provar, se ela começar a ter a rotina de beber, eventualmente, seja lá com 14, 16, é proibido, mas a gente sabe que hoje se começa cedo o uso de bebida alcoólica, né? Então, se com 14, 16, 18, seja lá o que, ela começar a beber normal, uma cervejinha, tá, tá, tá. Por essa predisposição que ela tem, mesmo que seja um uso totalmente inocente, tranquilo, por essa predisposição, a tendência que ela venha desenvolver um quadro de alcoolismo é imensa. Assim como, se ela tiver contato com outras drogas, que vão aí desde o cigarro, maconha, cocaína, metanfetamina e assim por diante, se ela tiver contato com outras drogas, existe uma tendência muito grande, mesmo que a herança seja do álcool, tá? Existe uma tendência muito grande que ela venha a se tornar um dependente químico. Então, nestes casos, aonde a herança genética é conhecida, é sabida, é extremamente importante. É extremamente importante, tá? A educação, tá? E uma educação que funcione, gente, tá? Nestes casos especificamente, a educação na base da proibição, da repressão e da porrada não vai dar resultado. O resultado vai ser inverso. Se você proibir o seu filho de beber, de usar droga, né? Se você partir para porrada, caso ele use droga ou caso ele manifeste a vontade de usar droga, né? Se você tomar atitudes de repressão intensa, né? Aonde você vai tolher a liberdade do seu filho, no sentido dele ter as escolhas dele. Se você fizer isso de uma maneira intensa, né? A tendência é que isso dê efeito reverso, que isso dê efeito ao contrário, tá? A saída, nestes casos, estou me referindo a estes casos, a saída, tá? É a negociação, a educação através da negociação, com muita paciência, com muito carinho, com muito jeito. Por quê? Porque quando a pessoa nasce com a predisposição, é muito, muito, muito provável, né, que justamente nesses casos a pessoa vá buscar aquilo que não pode, aquilo que não deve. Por quê? Porque existe a predisposição. Então é uma atração, né, ao que não pode, que já é inconsciente e muitas vezes metabólica. Por exemplo, é natural, né,
que as pessoas que tenham predisposição a fazer diabetes, que elas gostem mais de açúcar do que outras. Mesmo lá no início, quando não tem o hábito ainda de comer açúcar. Já são crianças que vão crescer gostando muito de doçura. São as formiguinhas. Ah, e isso se dá a nível de saúde mental também. Falei do alcoolismo, depressão. Se na família existe vários casos ou alguns casos de depressão, é importante, gente, que vocês ao longo da criação dos filhos de vocês, que vocês criem situações que não pendam para o lado da depressão, que não proporcionem quadros depressivos. Assim como é importante que a pessoa, que a criança, tenha hábitos de vida que sejam hábitos que deixem ela longe de processos depressivos. Que tenham hábitos de fazer esporte, que tenham hábitos de comer de forma saudável, que tenham hábitos de manter uma boa autoestima. Então isso vai fazer com que, independente da predisposição genética, que a pessoa consiga se manter mais distante desses problemas. Porque vai haver, assim como nos outros casos, vai haver uma tendência da pessoa terminar buscando situações depressivas, buscando condições que lhe proporcionem ficar deprimida. Então, gente, o desenvolvimento desde criança, a educação, é extremamente importante para prevenir as heranças genéticas patológicas que podem gerar, as heranças genéticas que podem gerar patologia. Então, é uma coisa que, para vocês verem o grau de importância, que se nós tivermos isso claro, se nós tivermos esse entendimento claro, nós podemos, inclusive, prevenir horrores de doenças. Por exemplo, obesidade, voracidade, distúrbio alimentar, que são coisas que estão em comum. São situações que a pessoa tem uma carga genética muito grande para ter esse tipo de distúrbio. Então, se nós pertencemos a uma família que é uma família caracteristicamente de gordinhos, é de bom tom que a gente crie nossos filhos ou nossos netos, dependendo da idade de cada um, já com uma educação e com hábitos alimentares que não proporcionem a essas crianças que elas venham a se tornar obesas. Então, se vocês disserem, me perguntarem, por exemplo, numa família de gordinhos, numa família de pessoas com sobrepeso, o legal é, desde cedo, incentivar as pessoas a não comer carboidrato, incentivar as pessoas a não comer açúcar, incentivar as pessoas a evitar frituras, incentivar as pessoas a usar lá o óleo de coco, a usar a manteiga ghee, a usar até a banha de coco, mas não banha de porco, mas não usar, em hipótese nenhuma, óleos vegetais. Orientar desde cedo, acostumar a criança,
a comer legumes, verduras, a fazer atividade física, né? A ser uma pessoa ativa, evitar a ociosidade. Normalmente são pessoas que procrastinam muito, então fazer com que a pessoa tenha disciplina, essa palavra é chave para tudo. Disciplina é uma palavra, gente, que ela transmite disciplina é algo que nós temos que ter a nível de saúde para que a gente faça tudo. Nada que é feito sem disciplina, né, fica bem feito. A disciplina, na realidade, é a condição primeira para que a gente faça qualquer coisa bem feita. Né? E normalmente, as pessoas que adoecem, né, a nível de saúde mental, normalmente essas pessoas são originalmente indisciplinadas. Então, né, ter disciplina é um fator que pode se aplicar a tudo, porque vai facilitar absolutamente todo o processo de educação, de manutenção de bons hábitos, de adquirir bons hábitos, né? De entendimento frente a essas situações genéticas que nós vamos recebendo, né? Dos nossos antepassados. Assim, né? Então, gente, a importância da genética na saúde geral e principalmente na saúde mental é toda. Tá? É toda. Ela dá a predisposição para que a pessoa desenvolva qualquer tipo de patologia. Tá? E a melhor maneira de nós lidarmos com a genética, pelo menos por enquanto, tá? Que nós ainda não temos popularmente, né, tratamentos genéticos, a melhor maneira de nós lidarmos com a genética, tá, é aprender a fazer as coisas de maneira adequada para aquela carga genética que nós temos. Tá? Então, ter comportamentos saudáveis de acordo com a nossa genética ou para com a nossa genética, tá? É fundamental. Se não, gente, os gatilhos para disparar essas predisposições, eles vão estar diariamente aí na frente de vocês. A coisa mais fácil que tem, tá? É um gatilho desse disparar, tá? Então, nós temos que, desde cedo, aprender a lidar para evitar que esses gatilhos sejam acionados. Tá? Isso é fundamental. Então, prestem atenção. A genética tem tudo a ver com os nossos males, tem tudo a ver com as nossas doenças, tem tudo a ver com os nossos sofrimentos. Mas isso não quer dizer que, como a genética é algo que não se evita, não se escolhe, que nós estamos fadados a ser doentes. Não. É importante, a gente tem a carga genética, tem a parte da hereditariedade, é importante, então, que a gente se conheça, tá? É importante que a gente aceite essas características que são nossas e é importante que a gente desenvolva caminhos, que desenvolva estruturas, né, para lidar com essa genética. Tem pessoas que fazem isso com muita leitura
e aprendem a fazer. Tem pessoas que já têm naturalmente, né, um dom, vamos dizer assim, né, de lidar com adversidades. Né? Tem pessoas que precisam procurar ajuda médica, né, ajuda psicológica, né, para poderem se conhecer melhor e aprenderem a lidar com essas adversidades genéticas. Né? Tem pessoas que se aconselham com outro tipo de profissional, né? E que conseguem bons resultados, né? No sentido de lidar com essas características. Mas o importante é que você saiba, tá? Que a genética é importante, né? É significativa em todos os males da nossa vida, em todas as coisas boas também. Né? Mas nós estamos tratando aqui de saúde e é óbvio que as informações que a gente dá é a respeito dos problemas. Né? Então, a genética também é responsável, né, por esses males. Né? E nós conseguimos reduzi-los, né, aprendendo a lidar com essa genética. Como é que a gente aprende a lidar com a genética? Repetindo, tá? Lidando melhor com a nossa vida, identificando que tipo de coisas nós temos geneticamente, tá? E tendo uma vida mais saudável, em termos de hábitos, em termos de comportamento, em termos de atitudes. É isso que a gente tem que fazer. Tá certo, gente? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Umas dicas a respeito, né, da importância e do lugar que a genética ocupa na nossa saúde, né, para que vocês, com essas informações, consigam refletir, né, a respeito, né, e consigam lidar melhor com as suas dificuldades, com os problemas que se apresentam na sua vida, né? Porque é sabido, né? A medicina, a psicologia, os profissionais da área da saúde em geral, eles tratam as doenças, mas assim, ó, eles têm uma limitação, tá? Quem trata a doença do paciente, principalmente, é o próprio paciente. Com o seu comportamento, com as suas atitudes, com a sua disciplina, com a sua vontade, com a sua perseverança, né? E fazendo aí, né, os sacrifícios que têm que ser feitos dependendo de cada situação. Então era essa as notícias que eu queria passar para vocês hoje. Anotem aí na agenda de vocês, tá? Quinta-feira ao meio-dia, nova live. Tá? Espero que hoje tenha ocorrido tudo bem, já que nós estamos aqui experimentando outra plataforma. Tá? Se der tudo certo, né? Possivelmente a gente, nessa nova plataforma, porque é muito mais prático, né? A gente possa fazer até 3 lives ao longo da semana. Tá? Então, vamos torcer que tenha dado tudo certo. É isso, gente. Um bom início de semana, já que domingo é o primeiro dia da semana. Tá? Um bom resto de domingo. Uma boa tarde para vocês. Um bom almoço. Tá? E fiquem em paz. Um grande beijo para todos vocês. Até o nosso próximo encontro na quinta-feira ao meio-dia. Tá certo? E deem uma olhada, eu quero pedir para vocês, tá? Deem uma olhada, a gente está ativando o nosso canal no YouTube, tá? O link vai aí na postagem, tá? Deem uma entrada no YouTube, se inscrevam lá no nosso canal, tá? Deem lá o seu like ou dislike, né? Mas interajam com a gente. Tá? É importante para a gente isso, tá bom? Um grande abraço para vocês, beijão, tchau, tchau.